Olá, sou o pastor Carlos Macorda, estou aqui em São José dos Campos, no estado de São Paulo. Está na hora para mais um passeio na vinha do nosso Pai. E nesta vinha a gente consegue realmente ver e ouvir e amar e viver Jesus. Eu espero que você acordou pronto para viver a vida de Cristo que habita em você. Cristo em nós, a esperança da glória. Hoje o assunto é vida abundante, ser e ter, ser e ter. Quem eu sou e o que eu tenho. Então deixa eu ler um versículo para os irmãos que é a base dessa devocional. João capítulo 10, versículo 10. Jesus disse assim: o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Essa declaração é linda, é uma declaração que nos inspira, mas na minha maneira de ver a situação na igreja que eu conheço, de todas as suas manifestações aqui no Brasil, ao redor do mundo, há muita confusão sobre o que significa ter vida abundante. Também tem muita confusão sobre como é que a gente manifesta essa abundância aqui no mundo. Então vamos pensar juntos e vamos pedir para o Espírito Santo nos ajudar a lembrar das palavras de Cristo e compreender essas palavras de Cristo e levar todos os nossos pensamentos para a presença de Jesus, porque Ele é a palavra final. Deixa eu ler a devocional, aí a gente vai conversar um pouco mais. A coisa mais valiosa que um ladrão pode levar é a nossa inspiração interna para continuarmos vivendo nossa história. As coisas materiais que o ladrão leva podem ser compradas de novo, mas a perda da nossa inspiração interna certamente terá consequências maiores e pode até matar o que é realmente importante. Jesus veio fazer da nossa vida interior algo completamente fora do alcance daqueles que querem roubar a nossa inspiração de escrever uma história de vida e amor. Essa inspiração interna e contínua que Jesus é em nós é a vida abundante. Para viver a vida abundante, nossa essência tem que ser anterior ao nosso esforço. Nossa essência é o que somos e o que temos em Jesus, pela graça de Deus. Afastamos o ladrão da nossa vida interior quando a nossa essência fica longe do seu alcance. Para afastar a nossa essência para bem longe do seu alcance, precisamos permanecer em Cristo, momento a momento. Permanecer é viver satisfeito em Jesus, porque Ele é o que somos e o que nós temos. As pessoas que sabem observar bem as histórias do passado percebem que é necessário ser e ter algum tipo de inspiração interna para fazer a nossa vida uma história memorável. De fato, é fato que as vidas mais memoráveis da história humana, em todas as culturas e religiões, são as vidas que venceram grandes desafios, pois sua essência interna não foi roubada pelos ladrões que vivem da vida dos outros. Jesus tem sido uma pergunta, Jesus tem sido a sua inspiração interna e contínua? Ele tem sido a sua vida abundante?
O ladrão quer roubar, matar e destruir. E a gente que vive no mundo atual sabe que o ladrão pode criar um estrago enorme no nosso material, no mundo material, nos roubando dos nossos bens. Sabemos que um ladrão pode roubar a nossa reputação. Sabemos que um ladrão pode mentir e criar ódio contra a gente que é baseado numa mentira. A gente sabe que tem muito tipo de ladrão. A questão é, onde fica o meu tesouro mais importante? Qual é o bem que eu tenho que fica fora do alcance do mundo externo? Onde fica a riqueza mais preciosa da minha vida, da sua vida? Quando um cristão ouve esse versículo que diz assim: eu vim dar para eles vida e vida com abundância, quase de uma forma instantânea, a pessoa transfere isso para coisas materiais. Ou ela pensa que significa que ele vai afastar de mim todos os grandes problemas da vida, porque eu sou uma pessoa de fé. Mas quando a gente examina as Escrituras, por exemplo, se você quiser fazer isso, vai para Hebreus capítulo 11 e leia o capítulo inteiro e você vai ver pessoas que tiveram milagres acontecendo de libertação e você ao lado deles, outros com fé, vivendo como mártires. Como é que você explica duas pessoas vivendo pela fé que estão tendo duas experiências tão diferentes no mundo ao redor delas? Uma é a pessoa que Deus apoia e o outro ele não apoia. Para a gente pensar na vida abundante, talvez algumas perguntas podem nos ajudar. Eu escrevi essas perguntas para mim hoje de manhã. A pergunta que eu faço: vida abundante é teu agora mesmo? Ou se eu perguntar para eu mesmo: Carlos, você já tem vida abundante? Ou você vai procurar vida abundante em algum lugar hoje? Uma boa pergunta. Então eu faço para você. Você tem vida abundante já, agora, neste momento? Ou você vai tentar conseguir achar a vida abundante hoje? A segunda pergunta: vida abundante será a vida que você viverá hoje? Você pode fazer essa declaração: hoje viverei a vida abundante. E nenhum ladrão, nenhum que quer matar, ou roubar, ou destruir, pode impedir eu viver a vida abundante. Tem muitas pessoas que, para viver o que eles pensam que seja a vida abundante, uma crítica de alguém desmonta todo o sonho da pessoa viver a vida abundante. Qualquer coisa que não dá certo faz a pessoa dizer: eu tenho uma desculpa. Essa pessoa me atrapalhou, essa pessoa me ofendeu, então eu vou, durante os próximos 4 horas, parar de viver a vida abundante. Isso é muito comum entre todos nós, inclusive eu. A vida abundante deveria ser um fato que eu considero
fora do alcance do ladrão Satanás deste mundo e todos que vivem também roubando e destruindo e tentando matar qualquer manifestação da fé, esperança e amor. A resposta pode talvez ficar mais claro se eu mudar a pergunta um pouco. Em vez de perguntar, você tem vida abundante agora mesmo? Deixa eu perguntar de uma outra forma. Jesus é teu hoje? Você tem Jesus agora mesmo na sua vida? Deixa eu fazer outra pergunta, mudando a pergunta. É Jesus que você viverá hoje? Eu mudei a palavra, você tem vida abundante hoje, para você tem Jesus hoje. Por quê? Porque Ele é a vida. Tudo posso naquele que me fortalece. Se você tem Jesus, e Jesus vive em você, então você pode manifestar a vida dele neste mundo, a despeito das dificuldades que vão enfrentar você durante esse dia. Eu sei que parece impossível. Eu sei que todos nós temos uma tendência de dizer, nestas circunstâncias é impossível eu viver a vida abundante. Eu sempre, quando eu penso assim, eu lembro das palavras do apóstolo Paulo, quando ele diz, quando eu sou fraco, é que eu sou forte. Eu queria encorajar você hoje a pensar muito nessa questão do que Jesus estava querendo comunicar quando ele disse que ele vinha para nos dar vida, a vida dele, não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim, porque para mim o viver é Cristo. Ele veio nos dar vida abundante, mas essa vida abundante não é um pacote de algumas coisas que deixa a gente sentindo bem. Não, é a própria pessoa dele que vive em você, que vive em mim. Eu queria desafiar você a pensar no que significa ter a abundância que Jesus é em você. E o que você pretende fazer com essa abundância hoje? Você pretende externar e viver Jesus hoje? Então prepare-se, porque quando você vive a abundância que é Cristo, às vezes o mundo vem contra essa abundância, vem contra essa luz. Mas ainda assim, você pode se comportar como alguém em união com Cristo, não somente imitando Jesus, mas vivendo a experiência desse dia em união de espírito com Cristo, ou permanecendo na videira, ou andando na luz, ou crendo e do seu interior fluirão rios de água viva. Tem muitas maneiras de expressar o que eu estou tentando expressar. Agora leva esses pensamentos para Jesus e deixa Ele esclarecer, porque certamente a minha explicação não é perfeita, mas quando Ele falou, pode ter certeza absoluta que Ele não errou. Ele falou exatamente a verdade. Então leva essas perguntas que você tem para Jesus, Ele vai, pelo Espírito Santo, iluminar você e deixar você compreender como é que isso funciona na prática, na sua vida.
na minha vida? Então a resposta é sim, eu tenho vida abundante. É Jesus em mim. Sim, posso viver Jesus hoje. A despeito das minhas fraquezas, Ele é forte. Ele vai me apoiar. Então vamos lá para esse dia e vamos viver Jesus. Que Deus te abençoe. Tenha um ótimo dia. Se Deus permitir, a gente conversa um pouco mais amanhã.